Meu nome é Ambrose Sinclair e hoje decido compartilhar um relato que mudou para sempre a forma como encaro a vida. Nunca imaginei que um simples dia, marcado por dificuldades e desafios cotidianos, pudesse se transformar em uma experiência que beirava o sobrenatural. Cresci em Chicago, uma cidade onde a correria do dia a dia esconde as nuances de nossos sentimentos mais profundos. Minha família sempre enfrentou batalhas silenciosas, dificuldades financeiras, conflitos internos e a constante preocupação com o bem-estar de quem amamos. Eu, que sempre fui visto como alguém reservado e um tanto distante, carregava dentro de mim a inquietação de um espírito que buscava respostas para os mistérios da existência. Tudo começou numa manhã fria, típica de Chicago, quando minha irmã Sophia Mitchell recebeu uma notícia que mudaria o rumo de nossas vidas. Um ente querido, de quem sempre cuidávamos com zelo, fora vítima de um acidente inesperado. Embora os ferimentos, cortes profundos nas costas e nos braços, não tivessem resultado em fraturas, o episódio evidenciou o quão frágeis e efêmeros são os momentos que consideramos garantidos. Em meio à preocupação e à necessidade de hospitalização, nossa família uniu forças para cuidar do ferido, mesmo enfrentando desafios financeiros que tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência. Eu me via dividido entre a responsabilidade de manter as contas em dia e a angústia de ver alguém que amava sofrer. Foi nesse contexto que o destino preparava algo que jamais poderia ter previsto. Ainda abalada com os acontecimentos, recebi o chamado para uma tarefa rotineira: buscar medicamentos e suprimentos essenciais para nosso ente querido no centro da cidade. A viagem, que normalmente seria apenas mais um trecho na minha rotina, transformou-se no prenúncio de uma experiência que viria a alterar minha percepção sobre a vida e a morte. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Chicago, a tensão do dia ainda pesava em meus ombros. Cada sinal de trânsito, cada buzina que ecoava pelas avenidas, parecia amplificar a ansiedade que eu carregava. Minha mente fervilhava com pensamentos sobre as dificuldades que estávamos enfrentando, as contas a pagar e o medo silencioso de que a qualquer momento algo ainda mais trágico pudesse ocorrer. Foi justamente neste momento de vulnerabilidade que o universo decidiu intervir de forma surpreendente. Num trecho da estrada, enquanto o veículo à minha frente desacelerava repentinamente, um caminhão surgiu em alta velocidade. Em um instante, o tempo pareceu se dilatar. O som estrondoso do impacto misturou-se com um silêncio quase absoluto, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. E foi nesse exato momento que, em meio à confusão e ao medo iminente, algo extraordinário aconteceu. Senti uma transformação interna tão súbita quanto inexplicável. O pânico foi substituído por um sentimento inebriante de amor incondicional e uma paz que jamais conhecera antes. Enquanto o impacto se concretizava, minha mente começou a se desprender dos limites do corpo, abrindo-se para uma realidade que desafiava a lógica e a razão. Naquele instante, percebi que não estava mais lutando contra o destino, mas sim sendo conduzido para uma nova dimensão de existência, onde cada dor e cada sacrifício se transformavam em aprendizado e crescimento. Essa transformação marcaria o início de uma jornada intensa, repleta de revisões da vida, encontros com presenças divinas e visões contrastantes que desenhavam os limites tênues entre o céu e o inferno. A partir daquele momento, tudo se tornaria parte de uma experiência que ultrapassava a mera sobrevivência. O acidente, que a princípio parecia ser apenas mais um episódio trágico em meio às nossas lutas diárias, revelou-se como o portal para um conhecimento profundo sobre a natureza da existência e a eterna dança entre a luz e as trevas. Hoje compartilho este capítulo inicial não apenas como um registro do que vivi, mas como um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma centelha de esperança que nos impulsiona a seguir adiante, sempre em busca de redenção e compreensão. Continuava dirigindo com o coração acelerado, tentando afastar os pensamentos sombrios que se aglomeravam em minha mente após o incidente inesperado. Cada centímetro percorrido parecia uma eternidade,
e a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer pairava no ar, como se o próprio destino conspirasse para alterar o curso da minha existência. No exato instante em que o veículo à minha frente reduziu a velocidade de forma abrupta, percebi que o momento de confronto com o imprevisível chegara. Enquanto o caminhão, com seu rugido ensurdecedor, se aproximava em alta velocidade, meu instinto me alertava para o perigo iminente, mas algo dentro de mim se preparava para aceitar o inevitável. No segundo que antecedeu o impacto, senti como se o tempo desacelerasse e minha consciência se expandisse além dos limites do corpo físico. Um véu se levantou, revelando dimensões ocultas onde o medo se transmutava em um sentimento avassalador de amor e compaixão. Por um breve e intenso instante, meu interior foi inundado por uma energia serena e acolhedora, vinda de uma fonte que parecia divina. Ao mesmo tempo, imagens de toda a minha vida passaram diante dos meus olhos com clareza surpreendente. Momentos de felicidade, erros irreparáveis, alegrias e tristezas se entrelaçavam em um mosaico emocional que me preparava para uma transição que desafiava toda a compreensão. Quando o impacto finalmente ocorreu, a violência do acidente foi absorvida não como ferimentos físicos, mas como uma transformação interna capaz de me transportar para um estado de consciência completamente distinto. Senti meu corpo se dissolver em uma luz ofuscante e a dor se transformar em uma serenidade que ultrapassava qualquer explicação racional. Nesse exato estado, não havia espaço para sofrimento. Somente a presença de uma energia amorosa preenchia cada parte do meu ser, fazendo-me compreender que, mesmo em meio ao caos e à tragédia iminente, eu estava sendo conduzido para um novo patamar de existência. Naquele instante de transição, percebi que a experiência de quase morte não era o prenúncio de um fim trágico, mas o início de uma jornada profunda de autoconhecimento e transformação. A visão daquele momento me revelou que os limites entre a vida e a morte eram muito mais tênues do que eu jamais poderia imaginar. Enquanto o carro e o caminhão colidiam com um estrondo que parecia ecoar em todas as direções, minha alma se elevava, libertada das amarras do corpo e dos temores terrenos. Conforme o acidente se desenrolava ao meu redor, a presença divina se tornava cada vez mais palpável, guiando-me por um caminho onde o amor incondicional substituía o terror e a incerteza. Parecia que naquele caos, uma coreografia invisível orquestrava cada detalhe, transformando o infortúnio em um rito de passagem que ultrapassaria a mera sobrevivência. Senti a dor se dissipar e uma calma indescritível tomar conta de mim, como se um abraço eterno me envolvesse e negasse a violência do mundo físico. Aquele breve momento de transformação foi o primeiro passo de uma jornada que me levaria a revisitar a essência da minha existência e a compreender que a morte, na verdade, representava apenas o começo de um novo e luminoso caminho. No exato instante em que o impacto me lançou para uma dimensão desconhecida, fui envolvido por uma energia intensa e amorosa que transcendeu todo o entendimento humano. Senti como se uma presença divina, acolhedora e serena, emergisse das profundezas da minha alma, trazendo uma sensação de paz que dissipou o pavor que antes me consumia. Essa presença não possuía forma definida, mas era percebida como uma luz que me abraçava, guiando cada pensamento e emoção. Em meio a esse turbilhão de sensações, minha mente começou a relembrar cada detalhe da minha existência, iniciando uma revisão de vida que se desenrolava em tempo real. Cada memória surgia com clareza, os momentos de alegria compartilhados com minha família, os sorrisos sinceros e os abraços apertados que aqueciam meu coração, também os erros cometidos, as oportunidades perdidas e os arrependimentos que por tanto tempo carreguei. Essa revisão não era apenas uma sucessão de imagens, mas uma jornada emocional que me permitia reviver tanto as vitórias quanto as fraquezas que me moldaram como pessoa. Em um fluxo contínuo, vozes suaves e reconfortantes sussurravam palavras de perdão, aceitação e crescimento, como se o próprio universo estivesse me ensinando a abraçar cada capítulo da minha vida com amor e compaixão.
Enquanto as lembranças se sucediam, percebi que cada instante, por mais trivial que pudesse parecer, possuía um significado maior, um aprendizado necessário para minha evolução espiritual. O sentimento de ser compreendido, sem julgamentos, e a certeza de que cada passo dado, mesmo os mais incertos, contribuíam para o meu desenvolvimento interior, trouxeram-me uma clareza que jamais imaginei alcançar. A presença divina parecia insistir que eu perdoasse não só aqueles que me feriram, mas também a mim mesmo, reconhecendo que os erros eram parte do processo de transformação e que o amor sempre estaria presente, independentemente das dificuldades. À medida que a revisão se aprofundava, os cenários se alternavam entre lembranças de tempos felizes e momentos de intensa dor, fazendo com que as barreiras emocionais se desfizessem. Encontrei-me imerso em uma aura de serenidade, onde as lições de vida se apresentavam como convites para a mudança e o crescimento pessoal. A voz suave que ecoava em minha mente falava de resiliência, incentivando-me a abraçar o perdão como ferramenta indispensável para a libertação de antigas mágoas. Cada palavra parecia um bálsamo para as feridas do passado, dissipando a dor e substituindo-a por um entendimento profundo de que tudo tinha um propósito. Durante essa experiência transcendental, percebi que a presença divina não estava ali para julgar, mas para iluminar os caminhos que eu poderia seguir. Ela demonstrava que, mesmo diante dos erros e das falhas, havia sempre a possibilidade de recomeçar e de transformar a dor em sabedoria. Esse encontro místico me fez compreender que a vida, com todas as suas complexidades, é uma oportunidade de constante aprendizado e evolução. Foi como se, por alguns instantes, eu tivesse acesso a uma verdade universal, onde a dualidade entre o bem e o mal se resolvia em um simples ato de amor e compaixão. Ao emergir desse estado de intensa reflexão, senti uma renovação profunda. A revisão da minha vida, conduzida pela presença divina, não apenas me permitiu reconhecer meus erros, mas também valorizar cada conquista e cada lição aprendida ao longo do caminho. Essa experiência se tornou o ponto de virada da minha existência, revelando que a verdadeira transformação começa quando aceitamos e amamos todas as partes de nós mesmos, sem exceção. Naquele momento em que a presença divina me envolvia, minhas percepções se transformaram radicalmente, revelando dois cenários opostos e intensamente simbólicos, o celestial e o infernal. A visão do céu se apresentou como um espaço de luz radiante, onde cada elemento parecia exalar paz e serenidade. Lá, pude ver rostos familiares, entes queridos que há muito tempo partiram, mas que agora se encontravam imersos em uma aura de amor e acolhimento. Vestidos com roupas de um branco imaculado, esses seres irradiavam uma energia calorosa, como se cada sorriso e olhar carregasse a promessa de um eterno reencontro. A sensação de pertencimento era quase palpável. Era como se, ao tocar aqueles rostos, toda a dor e o sofrimento acumulados ao longo da vida se dissipassem, dando lugar a uma esperança renovada. Em contraste, a visão do inferno era de uma intensidade perturbadora e avassaladora. O ambiente era dominado por um fogo incessante, cuja chama consumia tudo em seu caminho, deixando um rastro de sombras e lamentos. Criaturas sinistras, com asas e garras afiadas, surgiam entre as labaredas, simbolizando os tormentos das culpas e dos arrependimentos que por tanto tempo assombraram minha existência. Cada detalhe daquele cenário era uma manifestação física dos pecados e das falhas humanas, e a atmosfera opressiva fazia com que cada segundo se estendesse em um ciclo de angústia e desespero. Era como se naquele lugar sombrio, as consequências de cada erro cometido ao longo da vida se materializassem, impondo um fardo insuportável sobre o espírito. Enquanto as duas visões se alternavam em minha consciência, senti uma turbulência interna sem precedentes. De um lado, a imagem do céu me atraía com sua promessa de redenção e cura. Do outro, o inferno me desafiava a confrontar as sombras que eu tanto tentava evitar. Essa dualidade se fez presente de forma dramática. Em um instante, eu me encontrava rodeado por entes queridos,
imerso em uma paz que superava qualquer emoção conhecida. No momento seguinte, era lançado de volta ao abismo, onde o peso dos meus erros e a opressão do medo ameaçavam me sufocar. Não era simplesmente uma escolha entre o bem e o mal, mas um convite para compreender que ambos os cenários eram partes, integrantes de uma mesma jornada espiritual. As visões, por mais contrastantes que fossem, revelavam que o caminho para a evolução não passa pela negação dos erros, mas sim pelo reconhecimento e pela aceitação das próprias falhas. O cenário celestial demonstrava a recompensa do perdão e da compaixão, enquanto o inferno representava a consequência da resistência em enfrentar as sombras interiores. A dualidade entre o céu e o inferno, nesse instante, resumia a batalha interna que todos travamos, a luta entre a luz e a escuridão que habita em cada ser. Na minha experiência, essa visão dupla não era um castigo, mas um espelho das escolhas feitas ao longo da vida. Cada flash de luz e cada rajada de sombras eram lembretes de que, embora o caminho do amor e da compaixão seja árduo, ele é o único capaz de conduzir a uma verdadeira transformação. Enquanto a visão se desvanecia, a consciência de que a dualidade era uma oportunidade de aprendizado se firmava em meu ser. A compreensão de que o inferno é tão real quanto o céu e que ambos coexistem dentro de nós me impulsionava a abraçar a totalidade da minha experiência. Assim, ao emergir desta dimensão dual, eu sabia que o caminho para a cura passava pelo enfrentamento honesto de cada sombra e pelo cultivo incessante da luz interior. Em meio à intensa oscilação entre o celestial e o infernal, quando a dor e o medo ameaçavam me dominar, um clamor silencioso brotou do fundo da minha alma. Nesse exato momento de desespero e revelação, ouvi uma resposta que parecia vir de um lugar sagrado e distante. Um anjo, com a presença imensamente serena e ao mesmo tempo poderosa, se apresentou como o elo que unia todas as forças que lutavam para me salvar. Sua figura etérea irradiava uma luz tão intensa que parecia dissolver as barreiras entre o mundo material e o espiritual. Sem palavras, ele se aproximou, estendendo uma mão firme e compassiva, convidando-me a deixar para trás a escuridão e a dor que me atormentavam. A sensação de ser resgatado foi tão avassaladora quanto o próprio momento do acidente. Em um piscar de olhos, eu me vi sendo conduzido por aquela entidade divina num percurso que desafiava as leis da física e do tempo. A transição foi marcada por um sentimento de leveza e, ao mesmo tempo, de profunda conexão com o universo, como se cada partícula do meu ser estivesse sendo reorganizada e purificada. Enquanto eu era guiado para longe do caos, as imagens do inferno e do céu se dissipavam lentamente, dando lugar a uma única sensação de paz e segurança. Ao retornar ao meu corpo, percebi que, milagrosamente, nenhum dos ferimentos físicos havia se agravado. Eu estava inteiro, mas não era mais o mesmo homem que antes se via imerso em angústia e incerteza. A presença do anjo havia deixado uma marca indelével e uma transformação interior começava a se manifestar de forma sutil e progressiva. Cada batida do meu coração parecia carregar uma nova frequência, uma vibração que me conectava com uma dimensão mais elevada da existência. Enquanto os minutos passavam e a realidade retomava seu curso, a consciência dessa intervenção divina se fazia cada vez mais presente. A dor física era substituída por uma calma que me envolvia como um manto protetor, e o terror que eu experimentara na hora do impacto se transformava em gratidão e reverência. Essa nova percepção da vida me ensinava que os momentos de crise podem ser verdadeiros portais para o autoconhecimento e para a evolução espiritual. Eu compreendia, então, que a proteção divina havia atuado não apenas para preservar minha integridade física, mas também para revelar a importância do amor e da compaixão como forças transformadoras. Naquele instante, minhas crenças sobre o destino, a morte e a continuidade da alma passaram por uma reavaliação profunda. Percebi que a experiência quase-morte não era uma sentença final, mas sim um convite para recomeçar, para abraçar uma nova etapa com mais consciência e propósito.
A intervenção do anjo simbolizava o resgate da minha essência, permitindo-me ver que mesmo diante das adversidades mais extremas, existe sempre uma força superior que nos guia e protege. O retorno ao meu corpo foi o marco de uma metamorfose que se estenderia pelos dias e meses seguintes. A partir daquele momento, cada escolha, cada gesto e cada pensamento carregava o peso e a beleza de uma nova perspectiva sobre a vida. O resgate que vivenciei não apenas salvou minha existência naquele instante crucial, mas também plantou em mim a semente de uma transformação duradoura, abrindo caminho para uma jornada de autoconhecimento, perdão e, sobretudo, amor incondicional. Após o resgate pelo anjo e o retorno ao meu corpo, minha mente não cessava de revisitar a transformação que experimentara. Nos dias seguintes, vivi algo que desafiava a compreensão comum, uma revelação sobre os primeiros 9 dias pós-morte, um período em que o espírito se encontra entre 2 mundos, tentando se ajustar à nova realidade. Durante esse ciclo, senti como se minha essência transitasse por um limiar, entre o apego ao corpo e a libertação definitiva para um estado de evolução espiritual. Nos primeiros momentos, o espírito, ainda não ciente de sua completa desencarnação, permanecia, próximo à realidade física. Era como se uma sombra do meu eu tivesse sido deixada para trás, assombrando os cantos da consciência. Durante as primeiras 48 horas, presenciei uma mistura de emoções, o pesar do luto que meus entes queridos sentiam, a dor do corpo em decomposição e a tentativa desesperada de manter um elo com o que eu havia deixado para trás. Essa fase foi marcada por um choque emocional profundo, um turbilhão de sentimentos em que a confusão dominava a razão. No terceiro dia, percebi uma transição sutil, mas poderosa. Foi quando a sensação de pertencimento ao corpo começou a se dissipar, dando lugar a uma nova percepção, a de que a vida era um contínuo processo de aprendizado e evolução. Meu espírito se encontrava em um estado de adaptação, onde as emoções se tornavam menos intensas e a consciência se expandia para além dos limites do físico. Nesse período, fui confrontado com a dualidade do apego e da libertação. Espíritos que, em vida, viveram com um certo grau de desapego foram conduzidos a planos superiores, onde a paz e o crescimento eram recompensados. Já aqueles intensamente apegados à matéria enfrentavam ciclos de tormento, com uma luta interna para aceitar a nova condição. Entre o terceiro e o 9º dia, meu espírito passou por uma verdadeira metamorfose. Mentores espirituais, em forma de luz e sussurros reconfortantes, apareceram para guiar essa transição. Eles explicavam que cada emoção, cada ação e cada pensamento deixava marcas profundas na alma, influenciando diretamente o destino que o espírito carregaria adiante. Nesse processo, aprendi que o perdão e a aceitação são fundamentais para uma transição serena. A revisão de minha vida, que até então havia sido uma sucessão de desafios e superações, passou a ser vista como uma série de lições indispensáveis para a evolução espiritual. O período entre o terceiro e o 9º dia foi repleto de intensas experiências de autoconhecimento. Durante esse tempo, a sensação de flutuar e a percepção de um túnel de luz que separava o que eu conhecia do desconhecido se tornaram constantes. O ambiente era impregnado por um sentimento ambíguo. De um lado, a saudade e a dor do que havia sido deixado para trás. De outro, a esperança de um recomeço pautado na sabedoria adquirida. Essa revelação, embasada nos ensinamentos espirituais que tanto discutia minha família, mostrava que a morte não era um fim, mas sim um novo começo. Ao completar o 9º dia, meu espírito se encontrava preparado para seguir adiante, agora munido de uma compreensão mais profunda da vida. A experiência pós-morte me ensinou que, embora o apego ao corpo seja natural, a verdadeira evolução reside na capacidade de perdoar, de aprender com os erros e de abraçar a luz que reside dentro de cada ser. Essa revelação transformadora moldou minha nova visão sobre a existência, fazendo-me perceber que cada despedida é, na verdade, a semente de um renascimento espiritual. Após a revelação dos 9 dias pós-morte,
comecei a compreender de forma mais profunda a influência dos apegos e das ações que marcaram cada passo da minha existência. A experiência quase-morte desvelou que cada emoção, cada gesto e cada decisão carregava consigo um peso espiritual capaz de direcionar o destino do espírito. Durante essa jornada, aprendi que os laços emocionais e as escolhas feitas em vida não se desfazem com a passagem do tempo, mas permanecem como marcas indeléveis na alma, guiando os rumos da nossa evolução. Recordo-me de momentos intensos em que me prendi a sentimentos negativos, como o ressentimento, a raiva e a inveja. Esses apegos aparentemente inofensivos em certos momentos, agora se revelavam como correntes que prendiam minha essência a ciclos de sofrimento e confusão. Em contrapartida, a compaixão, o perdão e o amor sincero mostravam-se como chaves mestras para a libertação e o progresso espiritual. A experiência me ensinou que, quanto mais forte o apego aos desejos e às ilusões materiais, maior a dificuldade de transcender as limitações impostas pela existência terrena. Nesse contexto, fui forçado a revisitar situações do passado, onde minhas atitudes impetuosas e decisões equivocadas deixaram marcas não só em mim, mas também nas pessoas ao meu redor. Cada erro, cada falha, se transformou em um espelho que refletia a necessidade de mudança e o poder do arrependimento. A compreensão veio de forma quase imediata. Se eu quisesse progredir, seria necessário desapegar-me dos vícios emocionais e reestruturar a forma como encarava a vida. Assim, comecei a refletir sobre como as ações do passado moldavam o presente e, por conseguinte, determinavam o rumo da minha evolução espiritual. A lição mais contundente foi que o amor e o desapego são as bases para uma transição serena e iluminada. Durante a revisão espiritual, mentores se manifestaram em forma de luz e sussurros, enfatizando que a verdadeira transformação passa pelo reconhecimento dos próprios erros e pela coragem de perdoar a si mesmo e aos outros. Cada pensamento e cada ação, por mais simples que parecessem, possuíam o poder de criar ciclos de luz ou de escuridão na alma. Essa dualidade me fez repensar a maneira como encarei as relações, os conflitos e até mesmo as pequenas escolhas, diárias que muitas vezes passavam despercebidas. Conforme a compreensão se aprofundava, comecei a perceber que os apegos não eram necessariamente inimigos, mas sim lições que a vida nos oferece. Eles serviam como indicadores das áreas que precisavam de cura e evolução. Os momentos de amor incondicional e os gestos de generosidade demonstravam que, mesmo em meio às falhas humanas, havia uma força redentora capaz de transformar o sofrimento em sabedoria. Essa consciência, ainda que dolorosa, abriu caminho para uma nova perspectiva sobre a existência, a de que cada ação é um tijolo na construção do nosso destino espiritual. Ao aceitar essa verdade, senti uma paz renovada. A influência dos apegos e das ações em minha vida não mais me atormentava, mas servia como guia para uma jornada de autoconhecimento e reparação. Compreendi que a libertação dos vícios emocionais é um processo contínuo, que requer paciência, coragem e, sobretudo, amor próprio. Essa realização foi crucial para que eu pudesse encarar o futuro com a certeza de que cada escolha, por menor que seja, carrega consigo a possibilidade de redenção e evolução. Depois de vivenciar a intensidade dos 9 dias pós-morte, comecei a perceber que a experiência não era um fim, mas sim um portal para uma nova existência, onde a reencarnação se mostrava como a continuação natural da evolução da alma. A compreensão de que a morte era apenas uma transição para outra etapa trouxe-me a convicção de que cada vida é uma oportunidade para o aprendizado e a transformação. Senti que, ao deixar para trás os apegos e os erros, minha alma estava se preparando para recomeçar, levando consigo as lições acumuladas e o desejo ardente de crescer espiritualmente. Enquanto repousava nesse estado de consciência expandida, vislumbrei a ideia de que o ciclo da vida e da morte era eterno, regido por uma força superior que zela pelo aperfeiçoamento constante do ser. A reencarnação não era vista como um castigo ou um fardo,
mas como uma chance de corrigir os desvios do passado, de cultivar virtudes e de buscar um caminho mais luminoso. Cada ação e cada pensamento, mesmo aqueles que anteriormente haviam gerado sofrimento, agora eram reinterpretados como degraus essenciais para a ascensão espiritual. Em meio a esse novo entendimento, comecei a recordar fragmentos de vidas passadas, momentos de glória e de dor que de alguma forma reverberavam na minha alma. Essas memórias não vinham completas, mas surgiam como ecos que me indicavam os erros e as virtudes que deveriam ser aprimorados. A consciência da reencarnação trouxe-me a certeza de que, para evoluir, era preciso ressignificar cada experiência, encarando os fracassos como lições e as conquistas como alicerces para um futuro melhor. Durante esse período de reflexão, fui auxiliado por mentores espirituais que se apresentavam como feixes de luz, transmitindo orientações sutis sobre os caminhos que deveria trilhar. Esses guias mostraram-me que a continuidade da evolução dependia não apenas do acúmulo de boas ações, mas também do desapego aos prazeres efêmeros e à busca desenfreada por reconhecimento. A mensagem era clara: cada vida deve ser vivida com consciência, respeito e amor, pois são esses os elementos que garantem o avanço da alma rumo a planos superiores de existência. A ideia de reencarnação passou a ser um alento para mim, oferecendo a esperança de que cada fim seria, na verdade, um recomeço. A compreensão de que o ciclo reencarnatório era uma ferramenta de purificação e renovação inspirava-me a cultivar a humildade e o perdão, tanto para mim mesmo quanto para os outros. Essa nova perspectiva incentivava-me a encarar os desafios com coragem, sabendo que a cada obstáculo havia uma oportunidade de aprendizado e uma chance de superar as limitações impostas pelo passado. Percebi que a continuidade da evolução espiritual não dependia de momentos isolados, mas de uma prática constante de autoconhecimento e transformação. Assim, a reencarnação tornou-se para mim um ciclo virtuoso, onde cada nova existência era um convite para praticar a bondade, o amor incondicional e a compaixão. Ao aceitar essa verdade, senti um profundo alívio e um renovado propósito. Ciente de que, independentemente dos desafios e das adversidades, minha alma continuaria a trilhar o caminho da luz, repleta de possibilidades e lições preciosas, que moldariam não apenas minhas futuras vidas, mas também o legado que deixaria para o mundo. Ao retomar minha vida cotidiana em Chicago, a experiência de quase morte deixou marcas profundas e transformadoras, refletindo-se em cada aspecto do meu ser. Cada ação e cada escolha passaram a ser guiadas por uma nova consciência, um entendimento ampliado de que a vida é muito mais do que a soma dos desafios diários. O que outrora parecia ser apenas mais um dia comum, agora carregava o peso e a beleza de uma existência repleta de significados ocultos. Essa transformação interna se fez presente não apenas em momentos de introspecção, mas também nas interações com as pessoas que me cercavam, moldando a maneira como encarava os relacionamentos e as dificuldades. A princípio, senti um certo estranhamento ao perceber que, após o retorno ao meu corpo, o simples ato de respirar e caminhar era agora permeado por uma energia renovada. Os conflitos e os ressentimentos antigos perderam a intensidade de outrora, substituídos por um sentimento de aceitação e de perdão que se espalhava por todos os meus gestos. O impacto dessa mudança se estendia para minha vida familiar, onde Sofia, minha irmã, e Jackson, meu amigo, notaram uma nova leveza e serenidade em minha postura. A convivência passou a ser marcada por diálogos mais profundos e sinceros, e a resolução de conflitos, antes marcada por teimosia, deu lugar a um entendimento mútuo e uma disposição para ouvir e compreender. O crescimento pessoal se manifestava também na maneira como encarava minhas próprias limitações e imperfeições. O processo de reavaliação da vida, iniciado no momento do acidente, prosseguiu mesmo após o retorno ao mundo físico. Aprendi que o perdão não era um gesto voltado somente para os outros, mas uma ferramenta essencial para libertar a própria alma dos grilhões do passado. Cada pequeno erro, cada falha,
se transformava em um aprendizado valioso, que me incentivava a buscar uma nova versão de mim mesmo. Essa evolução interna não era linear. Havia momentos de recaída, dúvidas e desafios, mas a certeza de que eu havia experimentado algo além dos limites da existência comum me fortalecia para enfrentar cada obstáculo. No trabalho e nas relações sociais, a nova perspectiva sobre a vida me permitiu enxergar a importância de cada momento. Conflitos que antes pareciam irreparáveis eram agora vistos como oportunidades de crescimento e reconciliação. A influência dos mentores espirituais e das lições do período pós-morte me ensinou que a vida é um ciclo constante de desafios e superações, onde cada experiência, boa ou má, tem seu papel na formação do caráter e na ampliação da alma. Assim, o impacto dessa jornada mística não se limitava à esfera espiritual, mas se infiltrava em todas as áreas da minha existência, inspirando mudanças concretas e positivas. Essa nova realidade também influenciou minhas escolhas pessoais. Passei a valorizar mais os momentos de conexão genuína, a cultivar amizades sinceras e a investir naquilo que traz significado real para a vida. A consciência de que cada ação gera um reflexo no universo me incentivava a agir com responsabilidade e compaixão. Mesmo diante das adversidades que a vida em uma grande cidade como Chicago impõe, aprendi a ver cada desafio como uma oportunidade para demonstrar resiliência e amor, elementos fundamentais para a minha evolução espiritual. Com o tempo, o crescimento pessoal se consolidou como a base para um novo estilo de vida, marcado por uma busca contínua por equilíbrio e harmonia. Cada passo, cada decisão, era agora tomada com a certeza de que, independentemente dos obstáculos, eu estava no caminho da evolução. Essa jornada não era apenas sobre a superação de dificuldades, mas sobre a redescoberta de um propósito maior. Uma missão de viver de forma plena e consciente, valorizando o presente e aprendendo com o passado. Enquanto os dias se transformavam em meses e eu seguia minha rotina em Chicago, a experiência vivida no limiar entre a vida e a morte continuava a pulsar em cada pensamento, cada ação e cada decisão. Minha jornada de transformação espiritual, iniciada no turbilhão de emoções e visões contrastantes, se cristalizava agora em uma nova forma de encarar a existência. Essa vivência não era apenas uma lembrança distante de um acidente que mudou tudo, mas um legado interno que me impulsionava a agir com mais propósito e compaixão. Aos poucos, compreendi que o real valor da vida não está nas posses materiais ou nos sucessos efêmeros, mas na capacidade de se reinventar, de perdoar e de cultivar a paz interior. Revisitar minhas experiências e relembrar cada etapa dessa transformação tornou-se parte essencial do meu cotidiano. Em conversas sinceras com Sophia Jackson e outros amigos, compartilhei, de forma comedida e sem pretensão, as lições aprendidas. Cada diálogo se transformava em uma oportunidade para incentivar a reflexão sobre os apegos e as atitudes que nos afastam da verdadeira essência. Descobri que, ao dividir minhas percepções, não apenas me fortalecia, mas também ajudava os outros a enxergarem a possibilidade de recomeços, mesmo diante de situações aparentemente insuperáveis. Essa mudança de perspectiva também se refletia em meus relacionamentos mais próximos. As antigas feridas, antes mantidas em silêncio, começaram a cicatrizar à medida que eu me dispunha a perdoar e a ser perdoado. O resgate espiritual que experimentei, a intervenção do anjo, a revisão da vida, a dualidade entre o céu e o inferno, ensinou-me que o perdão é a chave para a libertação. Ao abandonar ressentimentos e mágoas, permiti que uma nova energia fluísse não apenas em meu ser, mas também no ambiente que compartilhava com aqueles que amava. Esse processo de cura foi, sem dúvida, um dos legados mais valiosos daquela jornada extraordinária. À medida que me reconectava com a minha rotina, percebia que cada pequena escolha carregava um significado mais profundo. Optar por agir com empatia, por buscar a verdade interior e por valorizar os momentos de silêncio e introspecção era para mim
uma forma de honrar a transformação vivida. Cada vez que enfrentava um desafio, lembrava-me das lições dos 9 dias pós-morte, a impermanência das dificuldades e a permanência da essência espiritual que nos guia. Essa consciência servia de bússola para navegar pelas incertezas da vida, fazendo-me entender que, apesar das cicatrizes do passado, o futuro é uma tela em branco, repleta de possibilidades para a reconstrução e o renascimento. Hoje, sigo minha trajetória sem a pretensão de transformar minha experiência em palestras ou livros, mas como um cidadão comum que aprendeu a valorizar cada batida do coração e cada respiração como presentes preciosos. A experiência de quase morte se tornou para mim um farol que ilumina o caminho da evolução pessoal e espiritual. Ela me ensinou que o verdadeiro significado da vida reside na capacidade de se transformar e de se reinventar, superando os limites impostos pelo medo e pela dor. Ao concluir esse relato, entendo que minha história não tem um fim definitivo, mas se integra a um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. O legado que desejo deixar é o de uma vida vivida com intensidade, amor e a coragem de enfrentar os próprios demônios para alcançar a luz. Essa é a mensagem que carrego, na esperança de que inspire outros a buscar a transformação interior e a redescobrir o valor incomensurável da vida.